Quando uma pessoa está em sintonia com a sua espiritualidade e busca uma relação com Deus, muitas vezes ela encontra a paz interior. Essa paz é resultado de estar em harmonia com Deus, de aceitar a vontade dele e de confiar que ele é que está no controle. A presença de Deus traz a confiança de que, independente das circunstâncias, há um propósito e um plano divino. Essa fé proporciona esperança e tranquilidade, mesmo em momentos de adversidade, porque se acredita que Deus está presente para guiar e confortar. A fé em Deus permite que as pessoas se livrem de preocupações e ansiedades, sabendo que Deus cuida delas. Essa confiança na divina providência é um dos fatores que contribuem para a paz interior, uma vez que se pode descansar na certeza de que Deus está cuidando de todas as coisas. A espiritualidade promove a aceitação de si mesmo e dos outros, bem como o aprender a perdoar. Quando uma pessoa se sente conectada a Deus, ela tende a desenvolver maior capacidade de perdoar, de liberar ressentimentos, consequentemente tendo paz interior. Portanto, a paz interior é um dos sinais da presença de Deus na vida de uma pessoa. A gratidão está profundamente relacionada à presença de Deus, pois reconhece seu papel em nossas vidas, promovendo sentimentos de paz e contentamento. A prática da gratidão leva a um reconhecimento constante das bênçãos na vida. Quando uma pessoa sente gratidão por todas as bênçãos que recebe na vida, ela está reconhecendo que essas bênçãos não são fruto do acaso ou resultado dos seus próprios esforços, ou seja, a pessoa não tem o controle total da sua vida. Em vez disso, a gratidão mostra que essas bênçãos vêm de Deus e que Ele é um Pai amoroso, generoso e bondoso que abençoa as pessoas com inúmeras dádivas, como amor, saúde, família, amizades e recursos materiais. Isso demonstra a aceitação da presença de Deus como governador e orientador das nossas vidas e que Ele age para o bem daqueles que o amam. A gratidão é uma forma de comunicação espiritual com Deus. Ela está associada a outras virtudes espirituais como contentamento, generosidade e alegria. Essas virtudes são consideradas como dons de Deus e são expressões de sua presença na vida da pessoa. A empatia, a compaixão e o amor ao próximo são princípios fundamentais que testemunham a presença de Deus na vida da pessoa. Os ensinamentos religiosos incentivam a prática dessas virtudes como um modo de viver de acordo com a vontade de Deus. A presença de Deus leva as pessoas a procurar se espelhar em seu caráter divino. Deus é compassivo e amoroso, e a empatia, a compaixão e o amor ao próximo são reflexos da natureza de Deus na vida das pessoas que o buscam de todo o coração. A empatia e a compaixão nos dão o entendimento de que todas as pessoas são filhos de Deus, independente de sua origem, crença ou circunstância, e que merecem ser tratadas com gentileza e com preocupação com todos. Para nós cristãos, o amor ao próximo é um mandamento divino. Praticar a empatia e a compaixão é uma maneira de cumprir esse mandamento e demonstrar fidelidade a Deus. A empatia, a compaixão e o amor ao próximo levam as pessoas a ajudar aqueles que estão em necessidade. Essa ação reflete o amor de Deus por meio de atos de bondade e assistência aos outros. A empatia e a compaixão contribuem para a construção de relacionamentos saudáveis, resolução de conflitos e promoção da paz. Esses valores são considerados como parte do plano divino para a criação de um mundo mais harmonioso. A empatia e a compaixão nos faz ter a capacidade de aceitar os outros e de perdoar. Ao praticar a empatia e a compaixão, as pessoas sentem uma conexão mais profunda com Deus e com os outros. Essa união espiritual é uma manifestação da presença de Deus em suas vidas. Muitas pessoas buscam o crescimento espiritual e o autoconhecimento para encontrar um propósito mais profundo em suas vidas. A fé em Deus é central nessa busca, pois Ele é fonte de significado e propósito. O crescimento espiritual envolve o desejo de se conectar com Deus e desenvolver um relacionamento mais profundo com Ele. A busca por autoconhecimento é essencial para essa conexão. O crescimento espiritual muitas vezes está associado ao desenvolvimento de virtudes como a paciência, a humildade, a gratidão e a compaixão. Essas virtudes também são reflexos do caráter de Deus, e se você sente que a cada dia elas se tornam mais fortes na sua vida, é um forte sinal de que você tem a presença de Deus. Essa busca reflete o desejo de viver de acordo com a vontade de Deus e demonstra a presença dele como um Pai orientador. O crescimento espiritual nos ajuda a reconhecer nossas próprias limitações e a necessidade de se submeter à vontade de Deus, pois Ele sabe o que é melhor para nós e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A humildade é uma virtude de quem está crescendo espiritualmente e nos ajuda a termos uma conexão mais profunda com Deus, e indica uma aceitação da presença dele como nosso Senhor e mentor.
Conforme as pessoas vão crescendo espiritualmente e buscando o autoconhecimento, muitas vezes elas experimentam uma expansão da consciência, que as leva a uma compreensão mais profunda da natureza da realidade e do papel de Deus em suas vidas. Deus está no controle de todas as coisas e Ele tem um plano para cada um de nós. Ao enfrentar desafios com resiliência, uma pessoa pode demonstrar confiança na providência divina e na crença de que Deus está no comando, orientando e protegendo. A superação de desafios muitas vezes resulta em crescimento espiritual. Enfrentar obstáculos pode levar alguém a uma relação mais profunda com Deus e a refletir sobre questões espirituais e ao fortalecimento da fé. Pessoas espiritualmente fortes acreditam que Deus tem uma vontade que pode ser diferente da deles em relação a certas coisas da vida. A capacidade de enfrentar desafios com resiliência reflete a aceitação da vontade de Deus, mesmo que ela seja desafiadora. A fé em Deus traz consigo um senso de esperança e otimismo, independente das circunstâncias. Isso pode motivar alguém a enfrentar desafios com resiliência, acreditando que Deus está presente e que tudo é possível com a sua ajuda. Quando a pessoa enfrenta adversidades com resiliência, muitas vezes é vista por outros como um testemunho da sua fé em Deus. Essa demonstração pode inspirar e fortalecer a fé daqueles que a testemunham. A resiliência pode ser vista como uma expressão da conexão espiritual de alguém com Deus. Deus está presente na vida das pessoas, e Ele pode orientar e inspirar por meio da intuição, que na verdade é o Espírito Santo dele. Deus pode usar a intuição para direcionar alguém na tomada de decisões ou na escolha de um caminho de vida. Algumas pessoas acreditam que a intuição é uma voz interior que comunica mensagens divinas, como conselhos, advertências ou orientações. Essa voz interior é uma forma de comunicação direta com Deus através do Espírito Santo. Alguns artistas, músicos e escritores atribuem suas inspirações criativas à intervenção divina. Esses artistas veem suas ideias como dons de Deus, que os inspira a criar e expressar sua arte. Pessoas que oram muitas vezes acreditam que Deus responde às suas orações por meio de intuições e inspirações. Essas pessoas veem essas respostas como sinais da presença de Deus e a atenção dele às suas necessidades. Algumas pessoas interpretam eventos ou encontros que parecem coincidências como mensagens de Deus. Elas acreditam que essas experiências são intencionais e representam a mão de Deus em suas vidas. A intuição e a inspiração também podem ser vistas como maneiras de revelar parte de um propósito ou missão divina na vida de alguém. Pessoas que têm essas experiências muitas vezes sentem que estão seguindo o plano de Deus para suas vidas. A intuição e a inspiração também podem ser vistas como expressões de uma conexão mais profunda com Deus, pois representam um contato direto com Ele e um sinal de sua presença e interesse na vida da pessoa. A oração é um diálogo espiritual entre nós e Deus. Durante a oração, a pessoa expressa seus pensamentos, sentimentos, preocupações e gratidão a Deus, e muitas vezes busca a orientação dele. A comunicação com Deus dessa maneira é uma forma de sentir sua presença e de construir um relacionamento mais íntimo com Ele. A oração e a comunhão com Deus são formas de estabelecer e fortalecer uma conexão espiritual. Quando alguém se dedica à oração e à comunhão, está buscando uma relação mais próxima com Deus, o que pode resultar em uma sensação mais profunda de sua presença na vida. Muitas pessoas oram em busca de orientação e clareza em relação a questões pessoais, decisões importantes ou problemas complexos. Sentir que suas orações são respondidas ou que estão recebendo direção durante a oração também é interpretado como um sinal da presença de Deus, que guia e aconselha. A oração também pode ser um momento de reflexão, autoexame e autoconhecimento. Durante a comunhão com Deus, as pessoas muitas vezes exploram seus próprios pensamentos, emoções e experiências. A oração traz um senso de paz, conforto e tranquilidade. A sensação de ser acolhido por Deus, de entregar preocupações e medo a Ele e de sentir sua presença durante momentos de aflição ou angústia são manifestações de sua graça e amor. Muitas pessoas relatam se sentir mais próximas de Deus durante a oração e a comunhão. A sensação de estar em sua presença mostra uma intimidade espiritual e que Deus está sempre disponível para ouvir, responder e estar ao lado de seus filhos. A crença em Deus muitas vezes inclui um conjunto de valores e princípios morais que guiam o comportamento. Esses valores influenciam positivamente as decisões e ações de alguém, resultando em relações mais éticas e respeitosas com outras pessoas. A comunhão com Deus faz com que a gente comece a ter mais empatia e compaixão em relação aos outros. A ideia de que todas as pessoas são criadas à imagem de Deus nos leva a tratar os outros com bondade e consideração.
o que fortalece os relacionamentos. A fé em Deus inclui a importância do perdão. Isso faz com que as pessoas possam buscar a reconciliação em seus relacionamentos, a perdoar ofensas e a trabalhar para manter a paz. A fé em Deus pode servir como motivação para abandonar hábitos prejudiciais, como vícios, comportamentos autodestrutivos e maus hábitos. A busca por uma vida seguindo os princípios milenares bíblicos leva a mudanças positivas no estilo de vida. Expressar gratidão por todas as bênçãos na vida também pode levar a uma atitude mais positiva e a um sentimento de contentamento que influencia os relacionamentos de forma mais construtiva. A fé em Deus fortalece o compromisso com os valores e princípios espirituais. Esse compromisso pode resultar em relações mais sólidas e duradouras, à medida que as pessoas se esforçam para viver de acordo com os seus princípios e crenças. A fé em Deus nos leva a assumir a responsabilidade por nossas ações e a trabalhar para ser uma pessoa melhor, o que afeta positivamente os relacionamentos. A fé muitas vezes traz consigo um senso de esperança e otimismo, independente das circunstâncias, e isso influencia atitudes mais positivas e resilientes em relação aos desafios da vida, e aos poucos vamos deixando de procrastinar e de ficar acomodados com uma situação ruim. A fé em Deus muitas vezes também proporciona um senso de propósito e significado à vida, e ter um propósito maior ajuda a pessoa a ter uma vida mais positiva, pois ela começa a agir para esse propósito se sentindo plena e satisfeita. Deus é a fonte de valores morais e éticos. A soberania dele nos ajuda a entender que ele estabelece padrões e princípios pelos quais as pessoas devem viver, que são para o nosso bem, e isso inclui valores como amor, justiça, compaixão e verdade. A fé em Deus traz consigo a noção de prestação de contas a ele, o que nos dá uma sensação de responsabilidade moral e ética, uma vez que nossas ações são avaliadas por Deus. Essa responsabilidade pode influenciar as decisões e comportamentos de acordo com as convicções morais e éticas. Muitas religiões possuem textos sagrados que contêm diretrizes morais e éticas claras. A fé em Deus leva as pessoas a praticar esses princípios religiosos, que podem incluir mandamentos, ensinamentos e parábolas que orientam o comportamento ético. A ideia de que todas as pessoas são criadas à imagem de Deus e merecem respeito e amor podem influenciar positivamente a maneira como uma pessoa trata os outros e toma decisões éticas. A fé em Deus inclui a noção de perdão, tanto do perdão divino como do perdão aos outros, e inclui também a noção de reconciliação, que são princípios éticos importantes ao cristianismo. A fé na presença de Deus pode motivar alguém a buscar justiça e equidade na sociedade. Muitas vezes, essa busca é fundamentada nos valores de Deus, que é um Deus de justiça, e que a justiça deve ser defendida e promovida. A presença de Deus pode influenciar a consciência moral de uma pessoa. A consciência moral é vista como uma voz interior que orienta o comportamento ético, e essa voz interior é o Espírito Santo de Deus, como já vimos. As pessoas que têm fé em Deus veem a vida como parte de um plano divino. Deus tem um propósito para cada um de nós, e cada ação e experiência fazem parte desse plano. Esse entendimento dá um sentido de direção e propósito à vida. A fé em Deus nos incentiva a buscar significado espiritual. As pessoas se esforçam para entender seu lugar no universo e sua relação com Deus. Viver de acordo com valores éticos e morais é visto como um propósito nobre e uma maneira de agradar a Deus. Isso pode dar um senso de significado à vida ao fornecer diretrizes morais claras. Muitas religiões ensinam a importância do serviço e da caridade para com os outros. A fé em Deus leva as pessoas a ver o ato de ajudar os outros como parte de seu propósito de vida, que nos dá um senso de significado através do impacto positivo na sociedade. O desenvolvimento pessoal, a transformação e a evolução espiritual são características do propósito de vida. Isso dá um propósito à diversidade, à medida que a pessoa procura aprender e crescer através das experiências difíceis. Crer que Deus está presente e que tudo tem um propósito também leva a uma atitude positiva em relação à vida. O cristianismo ensina que os seres humanos têm a responsabilidade de cuidar e preservar a criação de Deus. E essa visão nos mostra que temos o propósito de proteger o meio ambiente e cuidar da terra. Então, quando temos o conhecimento de nosso propósito aqui na terra, é um dos sinais de que temos a presença de Deus em nossas vidas. Irmãos e irmãs, se você acha que não tem a presença de Deus na sua vida, busque a Ele de todo o coração. Faça uma oração sincera e humilde, se rendendo à vontade dEle e pedindo para Ele entrar em sua vida.
Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Deus te abençoe.